dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nesse último dia de vídeo aqui do devocional nosso, eu queria dividir com vocês alguns pensamentos sobre a palavra culto. Afinal de contas, quando nós falamos, estou indo no culto da igreja, estou indo ao culto da igreja, o que isso quer dizer? O que quer dizer ir ao culto? O que quer dizer cultuar? Porque muitas vezes nós fazemos algo sem entendermos na verdade o que significa aquilo pelo qual nós estamos indo fazer, E eu queria começar lendo um texto da palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 12, versículo 1. E o texto diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto, o vosso culto racional. O que seria esse culto racional? Primeiro nós precisamos entender essa palavra subsequente aqui, a palavra culto, que significa racional. Significa intencional, significa algo pensado, algo desejado, algo planejado, E muitas vezes nós vamos à igreja sem entendermos muito bem o que vamos fazer lá. Eu queria pensar com você então nessa manhã sobre essa palavra culto. O que é cultuar? O que é dar culto a Deus, E eu queria pensar primeiro com você sobre a etimologia da palavra culto, que significa latreia. Uau, que isso, latreia? Latreia significa pelo menos três coisas, e essas três coisas eu queria dividir com você essa manhã, nesse nosso devocional, no último devocional. Primeiro, a palavra latreia, na etimologia, ou da palavra culto, significa cultivar. Olha que legal! Quando nós vamos cultuar ao Senhor, quando nós vamos cultuar, ou nós vamos a um culto, isso significa que nós vamos cultivar algo. Primeira coisa, nós vamos cultivar, por exemplo, o relacionamento nosso com o nosso Deus. Nós vamos cultivar a nossa comunhão com o próximo. Então, significa que nós vamos à igreja cultuar ao Senhor, nós vamos estreitar, por exemplo, os nossos relacionamentos com o próximo, com o nosso semelhante, com o nosso irmão, com aquele que estará cultuando juntamente conosco. Então a palavra culto, a primeira coisa, significa cultivar. É muito interessante que no Jardim do Éden, por exemplo, uma das funções de Adão, ou a principal talvez função de Adão no Éden, era exatamente cultivar. Cuidar, significa que ele ia cuidar do jardim, cultivar, para fazer com que aquele jardim florescesse, para que aquele jardim crescesse, aumentasse, ficasse cada vez melhor, cada vez mais bonito, vamos dizer assim. Assim é o nosso culto ao Senhor, A segunda palavra, ou o segundo significado da palavra culto que eu quero dividir com você, lembre-se, a etimologia da palavra latreia, significa trabalho, ou seja, quando nós vamos à igreja, quando nós vamos no culto, vamos dizer assim, ao culto, nós vamos trabalhar. Nós não vamos ali para ficar sentados, para ficar como se fossem espectadores, como ouvimos em um dos nossos devocionais, como sanguessugas, querendo absorver, sugar aquilo, sem nos comprometermos com o trabalho. Nós fomos chamados para trabalhar. O Senhor Jesus diz: eu trabalho, o meu Pai trabalha. E ele disse para os discípulos que havia uma expectativa no coração do próprio Senhor Jesus, que eles trabalhassem, eles fossem trabalhadores, que eles se envolvessem no culto como algo para oferecer, como oferecer nossos talentos, nossas habilidades, nossos dons. E é interessante que em uma das cartas Paulo diz assim: quando vocês se reunirem, um tem salmos, o outro tem cânticos, o outro, e aí nós oferecemos ao Senhor em trabalho, numa visão vertical e numa visão horizontal, oferecendo trabalho, oferecendo aquilo que Deus nos capacitou para fazer. Por fim, a terceira coisa que eu queria dizer em relação ao culto
é que o culto significa servir ou serviço. Eu sou um servo, né? Quem cultua, quem vem à igreja ou se reúne, vem para servir. E o próprio Senhor Jesus, né, disse: eu vim para servir e não para ser servido. Se nós somos discípulos do Senhor Jesus, se nós amamos o Senhor Jesus, se nós queremos ser iguais ao Senhor Jesus, uma das coisas que nós nunca podemos esquecer é que nós somos servos. Nós somos servos do Senhor Jesus. Nós somos servos uns dos outros. Nós somos servos dos nossos irmãos. Então, voltando a dizer, e isso tem que entrar na nossa mente de verdade, nós não vamos ao culto, ou nós não vamos cultuar para ser servidos, nós vamos para servir. E quando, como já ouvimos, quando nós temos na nossa mente que nós queremos ser servidos, então tem que ser do nosso jeito, tem que ser da nossa maneira, e não é assim. Jesus nos ensinou, e a maior prova disso é, por exemplo, quando Jesus toma sobre si uma toalha, uma bacia com água, e ele sai lavando aos pés dos discípulos. Ele sai demonstrando serviço, né? Ele serve os discípulos. Aliás, quem fazia isso na época do Senhor Jesus era o menor dos servos da casa. Então é necessário que a gente aprenda. E o próprio Senhor Jesus diz: assim como eu vos fiz, façais uns aos outros, né? Então é importante. Quando nós falamos, eu estou indo ao culto, né? Na verdade, era melhor se nós disséssemos: eu estou indo cultuar, ou seja, eu estou indo cultivar, eu estou indo trabalhar, eu estou indo servir ao corpo, servir à igreja, servir ao reino, né? Olha que interessante, quem vai ao culto e não cultivou, não trabalhou, não serviu, não cultuou. Então esta manhã, né, nesse dia, eu quero desafiar você a ter esse pensamento. Nós vamos cultuar ao Senhor, nós vamos cultuar a Deus, nós vamos trabalhar para o reino, e nós vamos servir a Deus, e nós vamos servir ao próximo. Então está aí, amanhã é o nosso culto, né? Nosso culto de adoração, o qual nós estamos orando, jejuando, buscando a direção do Espírito Santo, para que a gente chegue aqui preparados, para que a gente chegue aqui com um coração disposto a trabalhar, para que a gente chegue aqui com um coração disposto a cultivar, que a gente chegue aqui com um coração disposto a servir a Deus, trabalhar para Deus, cultivar o nosso relacionamento com o Pai Eterno, cultivar nosso relacionamento, trabalhar e servir ao próximo. Aí sim, nós podemos dizer que nós cultuamos a Deus. Então, coloque isso no seu coração. Venha para o nosso culto de adoração com um coração disposto, preparado para servir, para adorar, para servir ao próximo, para cultivar relacionamentos, principalmente com Deus e com o próximo. Esta é a minha mensagem nessa manhã para você que está me ouvindo, para você que está ouvindo que é da Igreja Imersão, para você que está ouvindo que não é da Igreja Imersão, mas está nos acompanhando nesse mover do Espírito Santo em nosso coração. Esteja disposto. E esperamos muito vocês aqui no nosso culto. Espero que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor traga renovo para o nosso coração, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que o Senhor nos prepare com um coração de servo, um coração disposto a trabalhar e um coração disposto a cultivar. Amém? Que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja na sua casa, esteja na sua vida, com a sua família, para a honra e glória do nosso Senhor, nosso Deus amado e eterno. Amém. Fiquem com Deus.